A composição da Comissão de Inquérito tem mais partidos. Vamos retomar a conversa com estes meus dois colegas, David Diniz e o Coelho, sobre o livro Resgatados, que acaba de sair e que tenta falar e fala sobre os bastidores desse momento decisivo para a vida do país. Nós bem nos recordamos das semanas em que andámos aqui a saber quando é que vamos ser resgatados, quando é que existe esse pedido de resgate. Lembramos-nos de uma certa teimosia, entre aspas, insistência do nosso Primeiro-Ministro a dizer que não precisávamos desse mesmo resgate. Estamos a ver isso agora acontecer com a Espanha, portanto, esta incapacidade de aceitar a inevitabilidade da ajuda, e depois, de repente, tudo se desencadeia e pede-se ajuda. É interessante perceber, e gostava de perceber, o que é que vocês descobriram da relação, por exemplo, entre Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, e José Sócrates. Bem, Teixeira dos Santos, desde muito cedo, desde o final de 2010, repare-se, nós pedimos ajuda em abril, assinámos um memorando em maio, portanto o pedido de ajuda foi no início de abril, mas desde o final do ano anterior, que Teixeira dos Santos estava muito desconfiado quanto à capacidade de Portugal de resistir à pressão dos mercados e não pedir ajuda. Achava que estávamos a ser empurrados para a bancarrota e por várias vezes terá dito que isso não aconteceria enquanto ele fosse Ministro das Finanças. Sócrates, por outro lado, tinha uma posição de resistência, tentava resistir o mais que pôde e, de certa forma, o PEC 4, que hoje já não é tão discutido, sim, era o PEC 4 era uma resposta a isso, não era uma última tentativa de não pedirmos o resgate, e o PSD acabou por prejudicar esse PEC 4. Sim, foi uma última tentativa em que Sócrates fez enorme pressão na Europa, conseguiu, não direi um tratamento de exceção, mas de certa forma sim, um tratamento de exceção muito parecido com o que mais tarde, há uns meses, foi conseguido para a Espanha e Itália, em que viriam cá uns técnicos, não é necessariamente em segredo, que eles não entraram pela porta do fundo, mas de uma forma informal, e que com eles negociariam um plano muito parecido com um memorando, e em troca a Europa estaria mais disponível para ajudar Portugal de uma forma informal. E como é que foram? Houve muitos momentos de tensão, vocês têm a notícia de muitos berros e gritos. Como é que foram as relações pessoais entre estes dois homens? Sim, estamos curiosos. Foram uma relação que foi azedando com o passar do tempo, com Teixeira dos Santos a fazer uma pressão cada vez maior e Sócrates continuava a resistir. Isto foi sobretudo notado a seguir ao chumbo do PEC 4. Teixeira dos Santos envolveu-se no PEC 4, a partir do chumbo para ele não havia uma solução. E a resistência de Sócrates, face à resistência de Sócrates, a dada altura, ele, de certa forma, deu um murro na mesa e precipitou o pedido de ajuda com uma entrevista ao Jornal de Negócios. Essa é uma das histórias... Uma entrevista propositada. Sim, e à revelia do Primeiro-Ministro. E totalmente à revelia do Primeiro-Ministro, e já agora, se me permites, com enormíssima pressão do ponto de vista europeu. Não é um caso único. As notícias que têm sido, por exemplo, muito recentemente na Irlanda, mostram a evidência que há documentos escritos do BCE a exigir ao Ministro das Finanças de então da Irlanda que acionasse um pedido de resgate, e, portanto, isso é tratado diretamente entre o Banco Central e o Ministro das Finanças à revelia de um Primeiro-Ministro. Foi relativamente aquilo que se passou em Portugal também. A resistência de quem comanda um governo a pedir efetivamente um resgate é enorme, porque os políticos medem todo um outro nível de circunstâncias que os Ministros das Finanças não têm na mão ou não procuram medir, não é a sua tarefa, e vimos exatamente isto em Portugal naquele momento, e retratamos isto, enfim, com algum cuidado já, apesar da curta distância de tempo, nomeadamente uma carta enviada a pedido de Durão Barroso por Olli Rehn, o comissário responsável pelas finanças da União Europeia, para Teixeira dos Santos apenas 2 dias antes, percebendo a resistência de José Sócrates em acionar esse pedido de resgate e pressionando, portanto, o Ministro das Finanças a agir, como vimos 2 dias depois que aconteceu. Enfim, este é um dos muitos casos de uma relação que, dizes bem, foi tensa, como diz o progressivamente azeda, entre os dois responsáveis, e que acaba, de resto, com aquela conferência de imprensa que eu acho que está já na nossa memória coletiva muito marcada, conjunto entre José Sócrates e Teixeira dos Santos, os dois lado a lado, Teixeira dos Santos um pouco atrás, com uma cara, enfim, pouco amigável, diria assim, a apresentar um memorando que Sócrates quis mostrar ao país como uma coisa muito boa, sobretudo face às expectativas
criadas e que manifestamente não era do acordo nem do agrado do Sr. Ministro das Finanças, uma altura onde os dois, aliás, já muito Aquela mal imagem falavam. fica-nos na cara, porque de facto diz tudo. Da falta de relação de química, como se pode Nem por acaso dizer, Teixeira dos Santos é a e fotografia José da capa Sócrates. do livro. Essa imagem é terrível. Internamente o Governo também sofreu enormes pressões, nomeadamente dos banqueiros. Ou não? Sim, os banqueiros tiveram um papel fundamental na precipitação de um pedido de ajuda. Repare-se que a banca também estava numa situação desconfortável, não tinha acesso a financiamento externo e se o Estado se foi mantendo à tona ao longo do último ano, foi muito porque os banqueiros asseguravam esse financiamento, ou seja, eles financiavam-se. Havia um ciclo, uma coisa que foi várias vezes falada na altura, em que os bancos se financiavam através do BCE e depois emprestavam o dinheiro ao Estado, porque o Estado não conseguia ele próprio ir diretamente buscar. Mas permite-me voltar um pouco atrás e falávamos há pouco sobre as relações de Sócrates com Teixeira dos Santos. Eu penso que um dos contributos principais que o livro pode dar, para além, obviamente, de explicar todos os contornos daqueles acontecimentos e todo o processo, é uma certa humanização das personagens. As pessoas estão habituadas a conhecer os políticos pela representação que fazem. É o poder em cena, o poder diante das câmaras. E este livro, de certa forma, e foi uma das coisas que mais me compreendeu, mesmo eu sendo jornalista e conhecendo muitos desses personagens políticos em outros contextos, é perceber que essas pessoas que dizem asneiras, que têm manias, que sentem medo, que gritam uns com os outros... Quem é que dizia mais asneiras no Governo? Nós procuramos não colocar demasiadas asneiras. Não, mas a informalidade dentro como é dos natural, membros como é do humano, governo não é? É totalmente aberta, ou seja, enfim, depois depende das pessoas, como em tudo, como entre nós, mas era uma informalidade, diria assim, bastante acentuada, que nós, de alguma maneira, tentámos proteger, não totalmente, claro, porque quisemos Mas retratar também é a o picante realidade. do livro, não é? Eu agradeço a com vossa alguma participação aqui, vou ter que terminar rapidamente, porque temos Obrigado, de voltar Ana. novamente à Assembleia da República Muito bem. para mais uma notícia que se impõe. Foi um gosto falar convosco. Igualmente, Resgatados é o vosso livro, estou curiosa, vou ler. Obrigado. Obrigada, bom dia. E como eu disse...